Um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas durante a pandemia mostra que o número de cidadãos que vivem abaixo da linha de pobreza triplicou e atinge cerca de 27 milhões de pessoas. Pesquisadores afirmam que os altos níveis de desemprego e ausência de políticas públicas dificultaram o acesso à renda. O aumento nos itens da cesta básica também agravaram o cenário do país. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a economista Gabriela Chaves, fundadora da No Front, Empoderamento Financeiro. Doutora Gabriela, muito bom dia. Está realmente difícil colocar comida na mesa. Isso é especulação, é aumento de dólar, ou são vários fatores, como eu falei, que estão contribuindo para isso? E o que fazer, né? Muito obrigado pelo convite. Sim, está cada vez mais difícil para o brasileiro, sobretudo as pessoas que vivem com até um salário mínimo, se alimentar. A causa do aumento desses preços são diversos fatores que vão desde o aumento do preço do dólar, que faz com que os produtores queiram vender esses alimentos para fora, o que diminui a quantidade de alimentos disponíveis no mercado do Brasil, mas também tem o aumento do preço da gasolina, por exemplo, que vai impactar todos os preços, uma vez que os alimentos precisam sair do campo e chegar até os supermercados, né? Mas eu acho que, no geral, a gente tem uma desordem que tem responsabilidade por questão da gente não priorizar a alimentação do povo brasileiro. A gente prioriza plantar cana-de-açúcar, criar gado, plantar soja, mas a gente está negligenciando alimentos muito importantes para a alimentação do povo. Nós já começamos a ouvir as pessoas falando o seguinte, olha, o feijão e arroz eu tenho, mas a mistura já não tenho mais na minha casa, eu já não como carne vermelha há muito tempo. Hoje o frango, que estava 7, hoje ele custa 30, eu já não compro nem frango, eu estou conseguindo colocar em casa. Estou comendo ovo, é isso que a gente tem ouvido na periferia. Exatamente, isso se agrava com o hiato que a gente teve do auxílio emergencial, né? Foram 3 meses que essas pessoas não podiam usar as ruas para trabalhar e também não tinham nenhum tipo de rendimento. Então, isso acabou agravando muito a situação e o momento é crítico. A gente tem milhões de brasileiros que não estão fazendo todas as refeições hoje. Isso é muito sério. E a gente fica tentando encontrar um mecanismo para além de cobrar das autoridades públicas um investimento maior na área social, tentando ajudar as pessoas com dicas, né? Por exemplo, de economia. Eu aprendi uma coisa, se a senhora concorda lá atrás, que é importante você fazer uma lista de mercado, evitar ir ao mercado com fome, e alguns truques que te ajudam. Eu sei que é difícil porque a conta não fecha, mas é importante você ir para um mercado já com aquilo que você tem em mente. Ou seja, vou comprar isso. E ponto final, e não ser iludido e acabar gastando mais do que pode, né? Exatamente. Além disso, nessa pandemia, eu tenho orientado muito as pessoas que têm acesso à internet a tentar fazer as compras de supermercado online, para a gente aí continuar mantendo o distanciamento social e proteger ainda mais as nossas famílias. Sem falar que pesquisando na internet a gente consegue comparar preços entre um supermercado e outro, e aí dá para fazer uma economia também. Mas a principal dica é fazer lista. Para quem tem família grande ou a família mora perto, dá para também tentar comprar no atacado alguns itens essenciais, como produtos de limpeza e alimentos básicos não perecíveis, para a gente tentar chegar no final do mês com as contas fechando. Agora, estavam conversando com a produção aqui, eles me disseram que vocês fizeram um projeto muito bacana com o uso de letras de rap para poder conscientizar as pessoas e criar um tipo de movimento da economia popular? É isso mesmo. Há 3 anos atrás, a gente percebeu que falar sobre economia era uma coisa muito restrita para pessoas com dinheiro, quando, na verdade, todo mundo precisa falar de economia. A dona de casa, ela tem que administrar o dinheiro no supermercado, ela tem que fazer as contas fecharem. Os pequenos empreendedores, eles têm um papel muito importante na economia, e é por isso que a No Front desenvolveu essa metodologia que ensina educação financeira e conhecimento sobre finanças e economia a partir de músicas de rap. A gente entende que o rap ele é um diagnóstico da realidade do povo brasileiro e, portanto, acaba aproximando a gente muito mais do que uma narrativa de uma pessoa herdeira, uma narrativa de quem já vem de uma família muito rica. A realidade do brasileiro é de um povo que acaba herdando dívidas, né? É um povo que nunca foi ensinado como administrar o dinheiro. E é por isso que a gente vem transformando as vidas através da música, do rap e do conhecimento.
E eu já ouvi muito, né, circulando por comunidades, a história que é assim, eu não estudei, ou é isso mesmo, a minha vida não vai dar certo, eu não vou sair daqui. É um certo conformismo e através dessas letras, de um estímulo maior, passar a conscientização que é possível sim sair daquela realidade, é uma questão de mexer na autoestima dessas pessoas. Exatamente, assim, a gente trabalha muito com Racionais, e Racionais foi um grupo de rap que trouxe voz para as periferias, voz para... Eles escrevem na década de 80, que é um momento onde havia muito pouca perspectiva para as periferias no Brasil. Então, o rap, ele traz elementos muito importantes para a gente entender que é um momento em que a gente ainda precisa sonhar. A situação é muito difícil, a gente está convivendo com milhares de mortes diariamente, mas a gente precisa se engajar na construção de um futuro, porque de outra forma a gente vai continuar nesse ciclo de vender o almoço para pagar a janta, e eu acho que é sobre isso, assim, acreditar que sonhar sempre é preciso, é o que mantém os irmãos vivos, como diz os próprios Racionais. Eu ouvi uma vez uma senhora dizendo o seguinte, eu fui dormir e acordei com o som do ronco da barriga do meu filho. Ela tinha 11 crianças na mesma casa com ela e ela acordava à noite e a criança pedia comida e ela falava assim, não, bebe água que a fome passa. É uma triste realidade das comunidades que nós encontramos no dia a dia, nas comunidades carentes do Brasil. Agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Nós conversamos com a economista Gabriela Chaves da No Front Empoderamento. Muito obrigado, tenha um bom dia. Gratidão pelo convite.